Boa noite a todos. Nesta noite do dia 27 de setembro, nós estamos recebendo o Pedro Mourão, lá do Bezerra de Menezes, de Juiz de Fora, que vai trabalhar conosco o tema Deixai que venham a minhas criancinhas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande. Eu quero agradecer a direção da casa, tanto a direção encarnada quanto a direção desencarnada, e a cada um dos senhores e das senhoras por esta oportunidade que vocês estão me dando, para espíritos ainda tão perto da animalidade e tão longe da angelitude como eu, uma oportunidade de trabalho, de conversar sobre o Evangelho de Jesus, é sempre uma grande oportunidade, uma grande alegria, pelo que eu agradeço muito. O tema da noite de hoje é Deixai vir a minhas criancinhas. Na verdade, como a maioria dos senhores já deve saber, nós vamos refletir um pouco sobre uma passagem do Evangelho de Jesus que está registrada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8 esse que tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração, que depois eu peço que tudo que eu disser aqui depois vocês vão conferir lá, se eu falei certo, se eu falei errado, O Evangelho de Jesus diz o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Bom, algumas questões nessa passagem do Evangelho nos chamam a atenção. Notadamente, dois conceitos centrais. O primeiro é o conceito de reino de Deus. Onde que fica o reino de Deus? Quem que se arrisca a dizer? No céu? Está aqui no meio de nós. E o que é o reino de Deus? É um lugar? Está aqui no meio de nós porque a gente está dentro da casa espírita? Ou o reino de Deus está, por exemplo, numa prisão? É possível que ele esteja? O que vocês me dizem sobre isso? Vocês podem falar, gente. Vai ficar uma hora aqui só falando, vai ser chato pra caramba. A gente fala também, não tem problema não. Mas alguém arrisca? Vamos lá, vocês falaram que ele está aqui dentro de nós. Se ele está aqui entre nós, vocês têm que saber o que é, porque se vocês conhecem. Ou vocês falaram assim, o Zé Antônio falou aqui, ele está aqui no meio de nós, todo mundo concordou? Dentro de cada um. Dentro de cada um de nós. Então o que ele é? Nós mesmos. Sempre? Sempre. Bom, nós espíritas, através da revelação do Espiritismo, a gente nos foi ensinado que existem diversos planos da vida, que a gente chama de mundo espiritual, o plano físico, e que nesse tal de plano espiritual, o mundo dos espíritos, você tem diversas faixas vibracionais. A gente vai assistir aquele filme Nosso Lar, que é um bom filme, o livro é melhor, dá a impressão de que o umbral, nosso lar, são lugares geograficamente distantes, mas na verdade não necessariamente são. O que diferencia aquelas paisagens, aquelas coisas, são os planos vibracionais, a qualidade dos sentimentos e dos pensamentos que predominam naquele ambiente e quem
consegue alcançar determinada sintonia vibracional ou não. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente percebe que as pessoas acham que o reino de Deus é o que vai acontecer depois da gente desencarnar. Né? Isto é muito comum quando a gente analisa a nossa tradição cultural brasileira, que vem muito das religiões cristãs dogmáticas, que ainda tem aquela figura do céu, do inferno, do purgatório. Né? Então o reino de Deus seria: você morreu, você foi bom, você vai para o céu e lá é o reino de Deus, você vai ser feliz eternamente, não sei o que, terá o paraíso. Né? Só que nós espíritas sabemos que não é assim. Nós espíritas sabemos que o espírito, ao fim desse curtíssimo espaço de tempo entre o berço e o túmulo, ele não define perpetuamente o seu destino, e que a gente vai voltar à carne várias vezes, vamos reencarnar para nos aprimorarmos, para conquistarmos a nossa felicidade sem mesclas. Dito isso, quando você pensa assim, esse tal do reino de Deus passa a ser um estado de espírito. O reino de Deus, aqui que nós devemos pensar, é aquele estado de espírito, que alguém aqui pode já ter experimentado, outros não, né? Em que você está plenamente feliz. Está aí uma outra palavra danada que a gente precisa trabalhar. É a tal da ideia de felicidade. Porque nos é muito comum atribuir a ideia de felicidade, ideias como de paz e outras ideias de sentido, como se fosse uma coisa que vem de fora para dentro. Como se fosse uma coisa que dependesse de alguma outra coisa ou algum outro alguém que não fosse a gente mesmo. E na verdade, nós sabemos que não é isso. Né? Esse estado de espírito que a gente chama de reino de Deus, nós podemos chamar de paz, de felicidade, a palavra que você quiser utilizar. A nomenclatura aqui não me importa muito. É, na verdade, aquele momento que, independente de qualquer outra coisa que te cerque, você está bem com você mesmo. Você está tranquilo. Você está íntegro. Você está inteiro. Você está integral. Você está em equilíbrio. Você está em harmonia com você mesmo. Pouco importando o que acontece lá de fora. Pedro, mas isso é muito difícil. Para nós, a maioria de nós, este que vos falo sobretudo, é muito difícil. Né? Isso conseguem espíritos muito elevados. Nós temos alguns exemplos na história, para que a gente não fique achando assim, isso aí é coisa de que alguém inventou. Né? Pegando o maior exemplo de todos, que é o nosso mestre Jesus de Nazaré, tem uma cena na trajetória dele na Terra que para mim ela é muito emblemática. Né? O sujeito é governador da galáxia. Ele não precisava mais encarnar. Um belo dia resolve, por amor a nós, encarnar. Passa um tempão se embrutecendo para conseguir chegar perto da Terra. Encarna. Passa a vida, o período dele de encarnação aqui na Terra, o tempo todo, só fazendo coisa boa, falando de amor, de caridade, de fazer o bem, de respeitar os outros, não sei o que, curando os outros. Aí ele resolve ser perseguido, caluniado, preso, né? Torturado, humilhado, ferido, arrebentado. No final, o que ele faz? O que ele fala? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Isso é estar em paz. Ele tinha todos os motivos materiais do mundo para se sentir injustiçado, para se sentir com raiva, para se sentir, sei lá, para xingar meio mundo, para acabar com aquilo tudo ali, porque tendo o poder que ele tinha, ele podia fazer muita coisa. Mas perceba a integridade dele. Pedro, mas aí não vale. Você está falando de um sujeito
que é o governador da galáxia. É um médium de Deus. É um espírito puro. Nós temos outros exemplos mais próximos de nós que nos dizem a possibilidade de que nós podemos buscar isso aí, né? Pegar um exemplo mais próximo de nós, Chico Xavier, né? Quem já viu aquele filme da história dele, né, percebe o quão ele foi combatido. Ele era perseguido dia e noite e dia em Pedro Leopoldo. E o que ele fazia? Tratava os perseguidores bem. Aliás, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que ele não suportaria a ideia de machucar alguém. Ele era aquilo já era ele. Podia ficar aqui várias horas da noite citando outros exemplos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a conquista deste reino de Deus em nós, e aí nós vamos chegar daqui a pouco no porquê da comparação com as crianças, ela é algo possível, alcançável. Do dia para a noite? Provavelmente não. Sem esforço? Com certeza não. Mas é possível hoje, enquanto espíritos imperfeitos, que a maioria de nós encarnados no planeta Terra somos, é possível que a gente vá construindo e vá experimentando agora essa sensação, ainda que por breves momentos, ainda que de pouquinho em pouquinho, ainda que sejam poucas vezes nesta encarnação. É possível, é necessário e nós merecemos isso. Esse tem que ser o grande projeto da nossa vida. A gente tem muitos projetos na vida, infelizmente a maioria deles relacionados às coisas materiais, né? Projeto de trocar de carro, de comprar uma casa nova, de casar, de ter filho, de não sei o que, bababá, bibibi, bababá. E qual é o nosso projeto moral da nossa vida? O projeto de amadurecimento de nós mesmos, intimamente. Nós temos? Eu sugiro que a gente, nem que seja por velhacaria, nem que seja, porque fazer isso deve ser muito gostoso, você estar neste estado, que você está plenamente harmonizado. Então, nem que seja para experimentar esse momento gostoso, essa força que te dá de você não se abalar diante do que vem de fora, a gente deve tentar se amadurecer. Ok, Pedro, você falou do objetivo. E como é que a gente faz para chegar nele? É claro que eu não vou em mais, 40 minutos conseguir falar tudo. Mas a ideia é que no estudo do Evangelho a gente pense algumas coisas. E Jesus, nesta passagem, nos dá uma pista. Ele fala que nós precisamos receber o reino de Deus com a atitude parecida com a de uma criança. Aí aqui um parênteses. A primeira coisa que a nós espíritas pode parecer estranho é a menção à criança, porque nós espíritas sabemos que aquela criancinha, aquele bebezinho bonitinho que está ali no berço, aquele menino de 2, 3, 4 anos que está correndo pela casa brincando, ele, na verdade, é um espírito que já viveu outras vezes. Que, portanto, ele não é aquele anjo de candura que parece ser. Então, por que... Aí a pergunta é, Jesus não sabia disso? É claro que sabia. É claro que sabia. Então, por que ele usou a expressão criança? O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica. Porque no processo de reencarnação do espírito,
naquele momento que o espírito está se preparando para reencarnar, ele sofre todo um processo de magnetização, de influência perispiritual, de não sei o que turba o espírito. Traz, o Evangelho diz, como se fosse um sono para o espírito. De modo que ao renascer, até por conta da fragilidade dos órgãos físicos daquele corpinho que nasce, o espírito não consegue expressar de forma plena suas ideias, seus pendores, suas inclinações. Daí a importância fundamental de tratar a infância. Nossa irmã leu a mensagem falando disso. Por quê? Porque neste momento da vida, é o momento que você tem mais facilidade de influenciar aquele espírito que está ali. Porque ele estando nesta situação, fica mais maleável, fica mais fácil dele adquirir valores, dele adquirir posturas, dele aprender coisas positivas. Porque depois que entra na adolescência, todo mundo aqui já foi adolescente, né? Sabe como é que fica, né? A dificuldade que está de ouvir. Então daí a importância, só um parênteses, por exemplo, do trabalho de evangelização infanto-juvenil nas casas espíritas. O Pacini, que vai falar aqui na quarta-feira com vocês, ele costuma brincar, ele fala o seguinte, que a palestra pública é só um jeito de você distrair os pais para que os filhos sejam evangelizados. Né? Porque a gente tem justamente a ideia contrária, né? Eu vou para a palestra pública, tem um lugar lá, um depósito de criança que eu deixo o meu menino para poder assistir a palestra tranquilo. Né? Mas se você pensar por este aspecto, de que nós, por mais dispostos que possamos estar, né, e tal, nós já carregamos uma série de pendores adquiridos nesta e demonstramos certas tendências adquiridas em outras encarnações. Ao passo que aquele menino, aquela criança lá ainda não sabe disso. Está mais fácil. Então a importância que é da gente cuidar. Né? E é muito interessante. Não sei se alguém aqui já fez trabalho com evangelização de crianças. É muito interessante. Os bichinhos fazem umas perguntas pra gente que até Deus duvida. Né? Você fala assim, como é que esse menino chegou nessa conclusão? Né? Mas chega. Então, a importância. Mas fechando parênteses da importância da evangelização, então Jesus fala do exemplo da criança para demonstrar que nós, se quisermos alcançar, conquistar o direito de termos em nós o reino de Deus, nós precisamos ir buscá-lo com a postura de uma criança, ou seja, com uma postura despida de preconceitos, de orgulho, de egoísmo. É preciso que nós estejamos dispostos a abrir mão de toda aquela carga de coisas que a gente veio adquirindo nesta e em outras vidas, para que nós possamos aceitar a verdade, os ensinamentos de amor, de caridade, de bondade. E isso, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Né? A tal da reforma íntima que nós espíritas falamos tanto, não é um negócio simples de se fazer. Mas, vamos lá. Diz o texto base aqui do nosso estudo, que as duas características essenciais nessa busca são a humildade e a ausência de egoísmo. Vamos lá. O que é ser humilde neste caso?
O que vocês acham? Vocês não falam nada, né? Deve estar muito ruim, mas... O que vocês acham que é ser humilde? Ser humilde o quê? É falar baixinho, não olhar na cara dos outros? Hã? Estar disposto a aprender. Para isso a gente precisa reconhecer uma coisa que é difícil reconhecer. Nós não sabemos tudo. E nem tudo que a gente acha está certo. Hermance Dufour, espírito, tem um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Eu sei que alguns de nossos irmãos do movimento espírita têm críticas a esse livro, mas particularmente, discussões à parte, tem uma questão lá que ela fala que é bastante interessante. Ela fala da postura de aprendiz. É necessário que a gente vá buscar isso na nossa vida com postura de aprendiz. Ou seja, atento, disposto a aprender. Claro, quando eu digo aprender, não é você pegar tudo que te falam, tudo que te dizem, tudo que não sei o quê, e engolir aquilo secamente. Não. Como bem diz Kardec, é necessário passar tudo pelo crivo da razão. E demorar a acreditar em alguma coisa. Essa semana eu estava conversando com meu filho de 4 anos. Eu conversando com ele, falando aquela coisa, quem nasceu primeiro, você ou a mamãe, que não sei o que, bababá. E ele me perguntou, aí um dia, já tem um tempo, eu falei, não, porque foi assim, Mateus. Papai, mamãe e você, antes de você nascer, conversaram com a ajuda dos moços lá do céu e combinamos que você ia nascer filho do papai, filho da mamãe. Papai e mamãe quiseram te receber, você quis vir, não sei o que, Aí passou semanas. Quando foi essa semana, eu voltando com ele da escola, ele virou e falou assim: papai, como é que é essa história desses moços lá do céu? Você conversou com eles antes de eu nascer? Não, eles são moços legais, não sei o que, Eu acho que isso não existe não, pai. Apontou para o céu e falou assim: olha lá, você está vendo algum moço lá? Aí eu tive que explicar que o moço era invisível, que não era assim, que o moço, né, que esse moço invisível chama espírito, e não sei o que, e vai conversando e tal, e o bichinho ali. Perceba, ele está errado? Não. Ele está fazendo o que o Kardec nos diz para fazer. Passe tudo pelo crivo da razão. Ora, o meu pai falou que tem um moço do céu. Eu olho para o céu, não tem um moço. E fez mais certo ainda. Foi atrás saber que história é essa de um moço do céu. Como ele não sabe ler ainda, não sei o que tal, não pode passar a mão no livro e ler, né? E tal, não sei o que, ele foi perguntar para quem falou para ele. Então, perceba, é a postura de uma criança enquanto aprendiz. É como se ela não soubesse de nada, então ela vai buscando atenção, não sei o que e tal, e ela vai recebendo aquilo e ela vai começando a questionar. E ela vai começando a trabalhar aquelas ideias. E ela vai começando a perceber. É difícil a gente fazer isso, sabe? A gente muitas vezes rechaça de cara aquela ideia, aquele conselho, aquela postura que nos incomoda. A primeira coisa vai, isso não presta. A gente rotula e joga para o lado, muitas vezes. Ou então a gente não presta atenção. A gente muitas vezes caminha na vida tão cheio de que a gente já sabe tudo que a gente precisa saber, que a gente esquece de saber que nós precisamos aprender, precisamos ter humildade. Aí a gente fala assim: eu não sou orgulhoso. Aí você fala assim: meu irmão, você não é orgulhoso? Não sou orgulhoso, não. Nem um pouquinho. Essa história de umbral não me pega e tal, não sei o quê. Parará. Olha, tem um livro que eu li bom, não sei o quê. Ah, não preciso não, eu já sei. Não, eu já sei. Percebe? Então, olha só como é que fica. É necessário ter a postura do aprendiz.
Postura do aprendiz, como eu disse, não é postura de aceitar tudo passivamente, mas é postura de saber que não sabe, procurar saber. Porque as respostas estão aí. As leis de Deus trabalham o tempo todo nos mostrando aquilo que a gente ainda não sabe. A segunda coisa, e aí é difícil, só um minuto, às vezes é muito difícil, né? A gente fala que tem que despir de preconceitos e tal. Muitas vezes vem na nossa cabeça uns exemplos muito toscos, assim, muito extremados, né? A gente pensa logo naquela pessoa, né, que, sei lá, discrimina mulher, discrimina negro, discrimina homossexual, não sei o que, e tal, né, que bate, que faz. Não, mas nós estamos falando às vezes de coisas muito mais sutis, de coisas muito mais parecidas conosco. Vou contar uma história para vocês. Tem um livro, quem quiser ler, eu acho um bom livro, chama No Final da Última Hora. Quem já leu aqui? Alguém já leu? Né? É um livro maravilhoso. É um livro do Espírito Lúcio, psicografado pelo médium André Luiz Ruiz. E conta a história de como a espiritualidade superior está trabalhando neste momento de transição planetária para ajudar nós, encarnados, a passarmos por esse momento de transição planetária. Pedro, mas esse livro é um romance. Ele é um romance. Um romance doutrinário, né? Mas ali não é uma realidade, é apenas um alerta. Não, aquilo ali é uma realidade. Aquilo o Espírito está ditando fatos que aconteceram. Aquilo que é uma trilogia, no final da trilogia, você leu os 3? Sim. No final, Ele fala, estou alertando. isso acontece. Se isso está acontecendo ou se vai acontecer, não sabemos. Não, É um alerta. mas os fatos listados nos trabalhos, eles são fatos reais das equipes espirituais. Trabalhando. Não, isso aí, acho que não tem muita dúvida disso não. Né? É um alerta no sentido moral que nos chama a atenção pra caramba de tudo que a gente faz de errado. Né? Mas enfim, independente de ser verdade ou não, vamos ficar então no alerta. Está dito lá no livro, um belo dia, reuniu-se um grupo de espíritos, trabalhadores de Jesus, que estavam trabalhando nessa questão da transição planetária. Espíritos pouco evoluídos. Estamos falando aqui de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Joana d'Arc. Esses espíritos se reúnem para dividir tarefas. Quem vai fazer o quê? E eles são liderados por um espírito, cujo nome eu não vou me lembrar agora, mas não é nenhum nome desses de destaque, não. Me chama a atenção isso. E eles dividem lá as tarefas, um vai para não sei o quê, um vai para não sei o quê, o outro vai para não sei aonde. Bezerra de Menezes fica com a árdua tarefa de visitar os centros espíritas, né? E esse espírito que os lidera fala assim: eu estou indo para os lugares onde habitei na minha última encarnação. E o livro diz que os espíritos presentes na reunião dizem assim, que ficaram com a impressão de que aquele espírito que estava os liderando estava com a tarefa mais difícil. Aí, os livros seguem, falam um monte de coisa, o Bezerra de Menezes visita um monte de centro espírita, vê lá um monte de coisa errada que a gente faz mesmo, e parará, biriri, parará, e resolve reportar os trabalhos a esse espírito que está liderando eles. E esse espírito resolve, e eles vão ao encontro desse espírito e chegam num lugar, o livro não fala isso, mas
a descrição aí, a minha impressão, parece um lugar tipo uma Cracolândia, assim. Sabe? A descrição do lugar é espantosa. Muita gente usando droga, aquela coisa desequilibrada. Diz que no plano espiritual a coisa é pior ainda do que no plano físico, não sei o quê. E eles chegam naquele lugar e vão procurar esse espírito que estava os liderando e acham ele num lugar, num canto e tal, vibrando para um casal que estava tendo relações sexuais num lugar público. Eles chegam, vem aquela cena, o espírito está ali, vibrando, não sei o quê. E aí um dos espíritos que acompanha a Bezerra vira para o espírito: você poderia nos dizer o que está acontecendo aí? Por que o senhor está vibrando para ele? Né, para nos esclarecer? E o espírito começa a contar a história. Resumidamente era o seguinte, ele fala assim, ó, esse rapaz é um traficante de drogas. A moça é uma viciada. O rapaz compra os favores sexuais dela com droga. A situação não seria tão grave se eles fossem e sabem que são, nesta encarnação, irmãos de sangue. Aí você lê isso e fala... né? A moça ele até fechou os olhos. Né? A gente fica assim mesmo. E eu conto essas palestras, cada vez que eu conto eu fico de novo. Aí, essa reação, a gente tem, e o espírito que acompanha o Bezerra também teve. E aí o espírito percebendo falou assim, mas vocês não fiquem nervosos não, fiquem tranquilos. Porque isso para eles é bom. Tem não sei quantas encarnações que eles não conseguem experimentar nenhuma experiência de afeto. Isso para eles é uma evolução. Aí a gente vê que a gente está julgando. Que a gente está diante da situação, julgando todas as ideias que nós temos e julgando aquela situação. Esta não é a postura humilde, esta não é a postura do aprendiz. Ah, Pedro, você está falando que dois irmãos de sangue terem relações sexuais regadas e compradas através de droga é bom? Não. Isso está de acordo com a lei de Deus? Não. Mas o mundo não é só preto nem só branco. Entre um outro tem muitas gradações de cinza. E a evolução é uma lei de Deus. Então, aquilo que nos parece que é totalmente ruim, nunca é totalmente ruim. Deus não faz nada de ruim. Em tudo se tira proveito. Em tudo se tira proveito. Basta que nós saibamos ver isso. Porque a gente confunde dois conceitos, que é o conceito do que é bom, do que é ruim, com o conceito do que é agradável e desagradável. Tem coisa boa que é agradável. Tem coisa ruim que é agradável. Ou será que todo mundo que é viciado em droga o é porque é ruim usar droga? Todo alcoólatra é ruim porque a bebida não dá nenhum prazer. É agradável. A pessoa sente uma sensação agradável. É bom? Não. Tem coisa que é desagradável e é ruim. E tem coisa que é desagradável, mas que para você é bom. Tem coisas, tem desafios que doem. Tem desafios que machucam, mas que fazem você progredir. Porque vamos combinar. Claro que eu não estou falando de vocês, eu nem os conheço, né? Mas, por exemplo, nós lá do Bezerra somos muito preguiçosos. Se não tiver um negócio incomodando a gente para a gente andar, a gente encosta e fica. Então perceba, é necessário que a gente
racionalmente, que a gente criteriosamente, que a gente criticamente se dispa dos preconceitos. Se dispa, né, que a gente se ponha a perceber que eu posso estar errado. Eu posso estar equivocado. Isso que eu acho talvez pode não estar certo. Talvez isso esteja certo. E que bom, eu confirmo e sigo em frente. Mas eu posso estar errado. Então como é que eu faço para aprender com a vida? Humildade. Isto é humildade. Claro que não é só isso, mas isso também é humildade. A segunda questão é a ausência do egoísmo. Essa palavra é outra palavra danada. A gente costuma interpretar egoísmo como sendo aquele sentimento que faz a gente pensar na gente. Faz a gente pensar na gente. Eu convido vocês a depois darem uma olhadinha nas questões 913 seguintes de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre o egoísmo. E lá, a espiritualidade traz para a gente um conceito de egoísmo um pouco diferente do que a gente costuma trabalhar no nosso dia a dia. A espiritualidade, entre outras palavras, está nos dizendo o seguinte: egoísmo é aquilo que nos vincula aos nossos interesses materiais. Aí quando eu falo assim, o primeiro exemplo que vem na nossa cabeça é o dinheiro, não é? Mas interesses materiais são coisas muito maior do que só dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, lá no Bezerra, numa reunião mediúnica, um espírito começou a se manifestar, um espírito sofredor. Ele começou a se manifestar e ele começou a conversar com o dialogador da reunião mediúnica, chamando o dialogador pelo nome e tratando como se ele o conhecesse. Né? Os mais antigos talvez conheçam o dialogador, seu Fábio Larcher, trabalhador antigo do movimento espírita lá de Juiz de Fora. Então o espírito chegou: ô Fábio, tudo bem? Não sei o quê, e tarará. E o seu Fábio ficou naturalmente: ô meu irmão, seja bem-vindo, né? Nós nos conhecemos. Claro, Fábio, sou eu, o fulano. O fulano era um trabalhador do movimento espírita, já desencarnado há pelo menos uns 15 anos, da região. Ele era, quando encarnado, obviamente, presidente de uma importante instituição beneficente espírita da região. E ele, 15 anos depois do desencarne, foi ser socorrido numa reunião mediúnica, porque ele estava os 15 anos na instituição. Preocupadíssimo, indignadíssimo. Por quê? Porque ele ia falar com as pessoas e as pessoas não respondiam ele. As pessoas passavam por ele e não cumprimentavam. Como assim ele, que tinha dedicado décadas e décadas e décadas da sua vida àquela instituição? Como assim? Indignadíssimo, revoltadíssimo, esse pessoal novo, que não sei o quê, blá, 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 blá. É uma relação material. Pô, Pedro, mas é uma relação material boa. O cara dedicou a vida dele a fazer bem para os outros. Sim. Mas perceba que ele ficou tão agarrado na função de o presidente da instituição que isso o atrapalhou no pós-desencarne. Isso é relação material. A profissão que você tem, o cargo que você ocupa, a sua posição social, o seu título, a sua relação com a sua família. Nossa irmã leu na mensagem: olha a criança que você, não tem contato, ele é tão espiritualmente tão ligado a você quanto aquele que está na sua casa hoje como seu filho. Então percebam
que a nossa principal luta é a gente começar a viver de fato, na prática, de acordo com aquilo que a gente estuda, aprende e diz que acredita aqui. Se eu perguntar para vocês assim, o que vocês são? Tenho certeza que vários de vocês responderão, espíritos. Espíritos encarnados, almas, né? Mas a gente vive como se espírito fôssemos? Ou a gente vive como se a gente fosse morrer daqui a algum tempo, que a gente não sabe qual é, né? Pode ser daqui a 2 segundos, né? E que ou vai acabar. Qual que é o nível? A gente seguia na vida com esse olhar mais amplo, ou a gente seguia na vida com esse olhar restrito às coisas materiais, aos objetivos meramente materiais, aos objetivos meramente... O que a gente faz? Será que a gente acredita de verdade mesmo que nós somos espíritos encarnados? Que essa encarnação nossa, que digamos aqui, vamos projetar a encarnação longa? 150 anos. Difícil chegar lá, né? Muito difícil, né? Deve ter gente aí que chega, eu não conheço ninguém. Mas 150 anos, pô, muito tempo, né? O que é 150 anos diante da eternidade? Não é nada. Não é nada. Mas a gente fica preocupado pra caramba com os 150 anos e esquece o depois. E pior, a gente sacrifica o depois por causa de bobagem. Bobagem. E aí? Será que fazendo isso a gente consegue o reino de Deus? Penso que não. O Espiritismo nos ensina que não. Ah, Pedro. Aí alguém pode estar pensando assim, pô, o Pedro está falando isso aí, Pedro. Esse cara deve ser bom. Eu não consigo fazer nada disso. Estou tentando, tá? Estou falando aqui porque eu estudo, acredito, penso, né, bababá. Né, mas não vem achar que eu não sou santo, não, pelo contrário. Né? Estou no caminho. Então, despir-se. Porque a gente esquece. A espiritualidade, né, no começo do livro dos Espíritos, ela fala assim, que a nossa linguagem é um grande obstáculo para eles. Porque a nossa língua ela é muito pobre, nós não temos uma palavra para cada coisa. Né? E é verdade. Só que aí a gente pega as palavras que eles usam e às vezes não medita muito. É muito fácil falar espírito puro, espírito puro. Puro por quê? Do que ele se depurou? Da influência da matéria. Enquanto a gente procurar esse lugar de paz, de sossego, de tranquilidade, de harmonia, nas coisas da matéria, nós nunca vamos encontrar, porque a matéria muda o tempo todo. Não existe continuidade na matéria. Esse corpo que você está hoje, amanhã vai virar pó. O seu carro, o seu emprego, tudo vai virar pó. E o que a gente faz com isso? A gente está usando isso para quando chegar o nosso momento do desencarne, do nosso encontro com a gente mesmo. Porque não é ninguém que vai vir falar com a gente. Não. É a nossa consciência. Eu comigo mesmo. Como é que eu vou me encontrar depois que eu desencarnar? Como é que a minha consciência vai me cobrar alguma coisa? Aí, dito assim, eu tenho que ir encaminhando para o final fazendo uma ressalva. Uma coisa, a postura do aprendiz e o olhar espiritual, eles têm que se completar.
É preciso que você tenha lucidez nessa caminhada. Por que lucidez? Porque um dos grandes desafios de quem se põe nesse caminho, que passa necessariamente pelo autoconhecimento, é a pessoa começar a se punir, a se martirizar, a se chicotear, a se desmerecer, porque percebe que não é tudo aquilo que a gente pensa que a gente é. Né? O livro dos Espíritos fala: a melhor maneira de você evitar o mal e já se melhorar nesta vida, conhece-te a ti mesmo. Né? E quando você vai olhar para você mesmo no espelho, sem os preconceitos, sem as desculpas, sem as fugas, né? Considerando a opinião daqueles que não gostam da gente, porque eles não falam nada para agradar. Eles podem falar muita coisa errada, de forma errada, né? Mas é uma opinião que a gente deve considerar. Deve aderir a ela criticamente? Claro que não, mas devemos considerar, né? Procurando pensar o seguinte: eu fiz tal coisa, se outra pessoa fizesse, o que eu ia falar dessa pessoa? Porque, já percebeu isso? Você julga os outros pelo ato e você pela sua intenção. É assim que a gente faz. Quando o outro comete um... Vamos pegar um exemplo assim, bem cotidiano. Você vê a notícia da televisão do político que roubou. O que você faz? Ou alguém aqui fala assim: vou orar por este irmão que está tendo uma prova nessa encarnação muito difícil, que é lidar com o poder e não está conseguindo. Jesus, abençoe nosso irmão. Não sei o quê. Alguém faz isso aqui? Vamos falar a verdade. Eu também não consigo fazer, não. Tento, às vezes. Quando eu lembro, eu falo: opa, vamos orar. Não, né? A gente... Não estou falando que vocês fazem isso não, tá? Mas vocês conhecem alguém que faz. Na hora de declarar o tal do imposto de renda, é um tal de colher atrás de recibo para cá, recibo para lá, que não sei o que, de barará. Aí alguém te fala: mas ô Pedro, os caras roubam lá em cima, eu estou só me defendendo. Como é que a gente muda, né? Quando é com o outro e quando é com a gente. Você vê um vídeo na internet de um cara parando o carro na vaga do deficiente. Você acha um absurdo. Mas você está com pressa para deixar seu menino na escola e só tem a vaga do deficiente. É só um minutinho. Afinal de contas, o deficiente também tem que ser caridoso, ele tem que ter paciência. Estou até ajudando ele a desenvolver a paciência dele. Não é isso? Ou então essa eu acho ótimo. O sujeito vai no shopping, lancha lá na praça de alimentação, deixa aquele negócio tudo espalhado e fala assim: estou ajudando a criar emprego da pessoa para limpar. Né? Pô, comete um crime se ajudar a criar emprego para policial também, ué. Passar uns anos na cadeia, né? Percebe? A gente... Mas, então assim, quando a gente olha no espelho, sempre olhar real para a gente mesmo, é muito fácil a gente começar a se martirizar. Ah, eu não presto, ah, meu Deus do céu, isso não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Essa dor tem uma função. É a função de você andar. Certa vez eu era menino, adolescente, ainda não era espírita, e chegou na minha mão um livro que contava a história real das chacinas dos trabalhadores rurais do sul do Pará. É um livro jornalístico. E no livro eu tinha um padre, o tal do padre Ricardo Duarte, que era um padre que ajudava lá os trabalhadores, não sei o que, tal, e aquele nome não me era estranho. Igual eu vi nossa irmã que olhava assim, fazendo coisa em algum lugar. Esse nome não me é estranho. E eu comentei isso com meu pai, falei: pai, o padre Ricardo Duarte é o Dick, amigo dos meus pais. E aí eu, menino, adolescente, resolvi fazer um trabalho de escola sobre aquela situação e pedi para
ele veio a Juiz de Fora uma época, eu pedi ele para entrevistá-lo. E foi muito difícil, porque aí meus pais tiveram que entrar no circuito, porque ele é jurado de morte, né? A Anistia Internacional cuida da segurança dele. Aí para eles sacarem que aquele menino de 16 anos estava querendo fazer entrevista com ele, não era um cara mandado pelo fazendeiro do sul do Pará para matar ele, né? Aquela coisa toda, e barará, biriri, barará. Aí fui lá fazer a entrevista dele. A pergunta óbvia: você não tem medo? E a resposta eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: lógico que tenho. O medo é importante, porque ele avisa a gente que tem um perigo. Mas o medo é como a dor. Ele serve de alerta, mas você não pode se entregar a ele. E dá o exemplo: se você pisa num prego, seu pé vai doer. Mas a dor serve para você tirar o pé do prego. Não passa na cabeça de ninguém aqui que a atitude mais correta é você pisar no prego e ficar sentado, meu pé, não sei o que, com aquele prego dentro. Mas emocionalmente é isso que a gente faz. Então a dor, ela pode ser boa, ela pode ser importante, se ela for bem utilizada, né? É muito comum nas casas espíritas, aqui eu tenho certeza que isso não acontece, tem o chamado espiritismo de corredor, já viu? Lá no Bezerra, por exemplo, acontece. Aqui eu tenho certeza que não. As pessoas estudam, não sei o quê, aí no corredor da casa espírita eles começam a conversar sobre a vida alheia. E aí tem sempre um parecer doutrinário sobre o que o outro está passando. Não é assim? Então, aí tem uma frase que eu acho ótima, fala assim: fulana tem que passar por isso. Só que a gente fala que a fulana ou o fulano tem que passar por isso, dando a entender o seguinte: ó, sofre mesmo, fulana, fica aí sofrendo, que no final da encarnação você vai desencarnar, vai aparecer um homem de branco com a prancheta na mão e vai te falar assim: olha, fulana, você sofreu muito, não reclamou, parabéns, por conta disso você acaba de ganhar uma mansão no nosso lar. Não é isso que o Espiritismo fala. Essa frase ela é perfeita. Fulano tem que passar por isso. Passar significa, ele vai sentir isso e vai deixar de sentir, vai passar, né? Passar é isso, né? Sai de um lugar, vai para outro. Você não tem que ficar na dor. Nós não estamos aqui fazendo uma epopeia à dor, né? O Pedro falou lá que a dor pode ser boa, então eu estou aqui com um problemão com meu filho, com meu marido, com meu sogro, não sei com quem, né? E eu não vou buscar resolver, não. Vou ficar aqui sentindo essa dor, isso vai ficar me incomodando, porque isso vai me fazer um espírito melhor. Vai não, filho. Vai não. O negócio é como é que você resolve isso. Não vale resolver matando a pessoa com que você tem problema não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Resolver o quê? Como é que você faz isso para isso não te incomodar mais? A coisa vai estar ali, mas vai parar de doer. Por quê? Porque você cresceu. Você conseguiu ver as coisas do mais alto. A gente começa fazendo isso de pouquinho em pouquinho. Coisas bobas, bobagem. Aí cada um vai pensar aí num exemplo, né? De como é que vai ver a situação de outra forma para não doer. Um exemplo básico, e eu encerro aqui mesmo, meu tempo está acabando. Certa vez num grupo de estudo, uma jovem mãe chegou lá muito preocupada. Ela estava com um grande problema com a filha de 2 anos. Ela deixava a filha na creche, e na hora que ela ia buscar a filha na creche, a filha não queria vir com ela mais. Queria ficar com a professora. E ela ficou incomodadíssima com isso. Que ela devia ser um espírito muito ruim, que nem para a mãe ela servia. A filha não gostava dela.
né? Aí abre nesse mesmo capítulo aqui que a gente está estudando, fala da solicitude maternal, do amor que vem, e a filha nem gostava dela, nem queria voltar para casa, e aquele sofrimento atroz, não sei o quê. Aí vira uma outra componente do grupo. Isso acontecia com a minha filha também. Mas sabe o que eu achava? Não achava isso tudo não, moça. Eu achava que ela estava bem cuidada, ficava tranquila. Porque ela estava bem cuidada, eu estava gostando da professora, ficava sossegada. Percebe? A mesma situação, olhares diferentes. Uma com uma posse danada, é a minha filha, eu tenho que ser o centro da vida dela. E a outra olhando objetivamente a situação. Se ela está gostando, é porque ela está sendo bem tratada, ela está sendo alimentada, ela está sendo educada, ela está sendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que bom. Esse é um exemplo básico. Daquilo, eu acho que... E aí, essa pessoa que resolveu bem a situação, engraçado, eu nunca pensei nisso que ela pensou. Porque quando a gente consegue ficar bem, essas coisas que para outras pessoas são verdadeiras tragédias, a gente nem percebe. A gente passa. De novo, a gente passa por isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o convite. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa. E fica aqui também o abraço fraterno, né? Nosso lado, Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? E o desejo sincero de que esta casa continue fazendo esse trabalho, que vocês consigam crescer um pouquinho de cada vez e que a gente consiga nos construir para construir um mundo melhor. Obrigado, uma boa noite.